Hello everybody, hello and welcome para mais um programa de inglês, English com Júlia Monteiro. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui ensinando você a aprender inglês, te ajudando a aprender inglês ou melhorar o inglês que você já tem. Muito obrigada à Rádio Flórida Brasil e Mila por essa oportunidade, por esse espaço de aprendizagem que é tão bacana para quem está aí em casa. Aproveitem essa oportunidade porque não é pouco, é uma aula por semana, uma aula completa sobre temas super importantes e úteis para vocês poderem aprender inglês. E para quem não está me seguindo ainda no Instagram, eu tenho um perfil que eu criei recentemente, cheio de conteúdo legal também, bastante expressão, vocabulário, pronúncia que eu sempre trabalho. Então me siga lá, Inglês com Júlia Monteiro, para você que não está me seguindo ainda. E para você que não conhece a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida. Eles têm duas escolas, uma em Miami e uma em Orlando. Então, para você que não conhece ainda, eles são uma excelente escola, com uma equipe pedagógica muito boa. Eu vou deixar os contatos para vocês depois poderem, ir atrás e ter mais informações no final da aula, ok? E para você que está me acompanhando já todas as aulas, você já percebeu como que é a minha metodologia, como que eu explico. Então eu tento, mesmo quando a gente está trabalhando temas mais básicos ali da língua, sempre trazer vocabulário, expressões idiomáticas, que são os idioms em inglês, que são importantíssimos, né? Eles estão no dia a dia, na linguagem, em todo lugar, então é importante a gente estudar isso também. E estou sempre trabalhando pronúncia, que é super importante tanto para você falar corretamente, para quando você também for escutar alguém, né? Tem muito aluno que sente dificuldade quando aprende inglês no Brasil, aí quando vai para algum país que fala inglês, acaba não entendendo e fala, nossa, parece que eu nunca estudei a vida inteira, mas porque às vezes não trabalhou pronúncia da maneira como deveria, não foi exposto, ao inglês da maneira como deveria, então isso faz muita diferença, por isso eu sempre tento trazer bastante pronúncia aqui para vocês também. E para quem está me acompanhando também, a gente já teve uma aula dedicada para falar sobre o presente, como que a gente fala sobre o dia a dia, a estrutura que a gente usa, trabalhamos vocabulário e várias coisas sobre o tema do presente, e hoje a gente vai fazer a mesma coisa, na verdade continuar essa sequência, mas agora falando sobre o passado. E aí eu vou trazer estrutura para vocês, vocabulário, vou trazer expressão idiomática como eu sempre tenho feito e vou também trabalhar a pronúncia dos verbos do passado, que tá aí um termo que todo mundo sempre pede, todo mundo fica ansioso por uma aula dessa, que tem muita gente que pronuncia os verbos no passado de uma maneira errada e não entende quando que eu tenho que pronunciar como som de T e como que tem que ser ED na pronúncia, enfim, muda bastante e existe uma regra assim para isso, não é uma coisa solta ou aleatória. Eu vou explicar direitinho para vocês depois que a gente trabalhar um pouquinho de estrutura, então fica ligado e vai estudando junto comigo, vai praticando. Tudo que eu for falando para você, anota, não deixa só para ficar ouvindo, porque a gente acaba esquecendo. E aí essa oportunidade de uma aula completa, você acaba aproveitando muito menos do que você poderia se você tivesse se dedicando e praticando junto comigo aí de casa. Ok? Então, o tema da nossa aula hoje é falando bem no passado. E aí, vamos começar então, Diego, por favor. Então, falando bem no passado vai aparecer aí para vocês o nome da aula, a gente já vai para o próximo, para a gente começar já trabalhando alguns verbos no passado, tá aí aparecendo, falando bem no passado. A gente teve a outra aula que era falando bem no presente, e aí por isso que eu deixei esse mesmo nome, a gente só tá mudando o tempo verbal, e eu lembro que eu comentei com você, se você estava me assistindo nessa aula, na verdade foi há 2 semanas, eu falei naquela aula que a gente trabalhou o presente que se você prestar bastante atenção em como funciona a estrutura da gramática, nesses conteúdos mais básicos, que é na hora que a gente vai falar do presente simples, do passado simples, que é o caso de hoje, o simple past, se você entender direitinho como que funciona a estrutura, você deslancha na hora de aprender os tempos verbais mais avançados, mais difíceis, porque eles vão seguir mais ou menos a mesma linha. Então, se você ainda tem dificuldade, ainda comete alguns erros ali, se comunica, entende, mas ainda está cometendo alguns erros também, fica ligado hoje, presta atenção, faça anotações, pratique, que eu tenho certeza que você consegue melhorar, ok? Então vamos ver alguns verbos
né, que eu trouxe aqui, obviamente, são só alguns, né, nunca dá para trazer tudo de uma vez, é uma aula só. Então, assim, a gente vai trabalhar dentro de alguns exemplos, e aí eu trouxe duas listinhas para vocês. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, regular verbs and irregular verbs, né? Acho que todo mundo já, em algum momento, lembra que existe, então, os verbos regulares e irregulares. A gente sempre estudou inglês com aquelas 3 listas de verbo, então a gente tem uma lista no presente, uma lista, a segunda coluna, né, dos verbos, e a terceira coluna, que é do past participle. Essa coluna a gente não vai ver hoje, a gente vai ver a primeira e a segunda, ok? Mas aquela segunda coluna, que muitos de vocês, eu tenho certeza que já tentaram decorar e estudar e repetir várias vezes, elas são dos verbos irregulares. A gente tem verbo regular e irregular. O verbo regular, eu só acrescento ed para colocar ele no passado. Então, como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Estudando. Aí não existe uma regra, não existe milagre, isso é só conhecendo a língua mesmo, é com prática, é com uso, e aí você vai acabar conseguindo saber naturalmente se você estudar bastante. Então, para os verbos regulares eu acrescento ed. Vamos ver os exemplos que tem aí. Eu tenho a minha colinha aqui para eu poder seguir na mesma ordem que vocês estão enxergando aí na lousa. Então, work, no passado, worked. E aí a pronúncia eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho ainda nessa aula, ok? Então não se preocupem muito com a pronúncia em si, dá uma olhadinha aí, o que a gente fez com work? Eu acrescentei ed, ok? E aí call, called, no passado. Watch, que é assistir, you are watching me now, ok? E aí no passado a gente fala watched, watched. Vou treinar a pronúncia com vocês daqui a pouco. Study, studied. Like, liked. E start, started. Ok? Então, esses foram os verbos que eu selecionei só para dar como exemplo, os verbos regulares. E aí, a gente tem do ladinho irregular verbs, que são os verbos irregulares. O que isso significa? Ele muda completamente no passado, né? Então, ele não vai ganhar só o ed, ele vai mudar. Às vezes completamente, às vezes vai ser uma coisa parecida com o verbo no presente, às vezes ele vai estar escrito da mesma maneira e só vai mudar a pronúncia, às vezes a pronúncia vai ser a mesma no presente e no passado, escrito da mesma forma, cada verbo é de um jeito, ok? E mais uma vez, você vai saber como que é, se é regular, se é irregular e como que é no passado, de acordo com o quanto você estuda. Besteira ficar tentando decorar, ficar lendo a lista várias vezes, é só jogar no Google o que vocês acham, lista dos verbos no passado em inglês. Vocês vão ver 1 milhão de websites com essa lista, mas não precisa ficar apenas decorando, claro, às vezes dá uma lida ou outra, mas pega os mais comuns e escreva frases. O mais importante é você aplicar isso com um exemplo. Então escreve frase, repete a frase, fica repetindo para você mesmo depois, mesmo que não esteja com a folha ali que você escreveu. É isso que vai fazer diferença na hora de você aprender. E aí os verbos irregulares então que eu trouxe para vocês. A gente tem go, que não é regular, eu não vou falar gold, né? Até porque se eu disser gold, vão achar que você está falando ouro, né? Que é G-O-L-D, e aí nem escreveria da mesma forma. Então, no passado, go, eu digo went, went. Do, did. Have, no passado, eu vou dizer had. E aí, sobre o do e sobre o have, né? Só um parênteses aqui, eles são verbos mais complexos, por quê? Porque eles não são só um verbo de ação, né? Então, eu posso dizer, I have a brother, né? Então, é o verbo ter, eu tenho irmão, I have to study, eu tenho que estudar. Mas o have, ele não é só um verbo de ação. Da mesma maneira que o do também não é só um verbo de ação. Então, eu digo, I do my homework every day. Então, eu faço uma lição de casa todo dia. Mas para quem está me acompanhando aqui na aula que a gente trabalhou sobre o presente, a gente viu que o do também é um auxiliary verb, ele é o verbo auxiliar do presente. Então, ele vai me ajudar na hora de fazer pergunta, na hora de fazer negativa, e aí ele não vai ter tradução nesse tipo de frase. Mas é importante você entender quais são as regras, qual é o uso, qual é a estrutura, para você perceber se aquele verbo, se o have ou se o do, né? Se eles estão fazendo o papel de verbo de ação na frase ou se eles estão fazendo o papel de verbo auxiliar, porque aí vai mudar
totalmente. E no passado é a mesma coisa, porque eu tenho did, que é um verbo de ação, que é eu fiz. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, I did my homework yesterday. Então, olha só, I do my homework every day. Então, eu estou dizendo, eu faço minha lição de casa todos os dias. Agora, se eu quiser dizer que eu fiz ontem, eu vou falar I did my homework yesterday. E aí eu estou dizendo eu fiz a minha lição de casa ontem. E aí o did também é um verbo auxiliar, que no caso é o verbo auxiliar que a gente vai trabalhar hoje, porque ele é o verbo auxiliar do presente, do passado simples, que é o tempo verbal que a gente vai trabalhar agora, ok? E aí os outros exemplos a gente tem see, que no passado é saw. Olha só a pronúncia, só. E aí, para a pronúncia dos verbos no passado, não existe regra nenhuma, ok? Aí tem que lembrar mesmo como que pronuncia. Então, read. Presta atenção nesse porque é escrito da mesma maneira. Read, que significa ler. Ah, e como que eu falo no passado? Eu vou falar readed. Não, porque ele não é um verbo regular, eu não coloco ed. Aí eu vou escrever da mesma maneira, mas eu vou pronunciar de uma forma diferente. No passado eu falo read. Então é read, read. E o último é put. Put, que mas muita gente erra a pronúncia desse verbo porque falam put. A gente não é som de é som de u. Então é put. Put, no passado, put. É igualzinho. Tanto a escrita quanto a pronúncia. Então put, put. Se você quiser, não aconselho ficar fazendo isso várias vezes, mas quer estudar a lista dos verbos no passado? Vai fazendo a leitura, assim, faz uma vez, duas e tá bom. Aí parte para escrever as frases no exemplo, você vai lendo seguidinho, assim. Então, go, went, do, did, have, had, see, saw. Só que a lista, ela é gigante, tem muitos verbos e muitos deles você não vai nem usar, né? Porque eles não são muito comuns. Então, mais fácil você escrever quais são os verbos mais comuns, procura essa informação que vocês também acham e aí estuda a partir dela, ok? Ao invés de ficar lá vendo verbos que às vezes vocês nunca vão usar, ok? Vamos ver um exemplo, então, na próxima tela, que eu estou descrevendo, por exemplo, como foi o meu dia ontem, ok? Eu vou ler para vocês. E sempre vai prestando atenção na pronúncia, vai tentando repetir aí, ok? Então, olha só. Yesterday was a very busy day. Então, estou dizendo que ontem foi um dia muito corrido, muito cheio de coisas. I woke up at 7 a.m. and took my son to school. Then I worked until lunchtime. I had some errands to run in the afternoon and I also helped my daughter with her homework. After dinner, I watched some TV series and then I went to sleep at 11 p.m. Então, eu simplesmente dei um exemplo descrevendo o meu dia. Vamos olhar os verbos que a gente tem aqui, porque todos eles estão no passado, porque eu estou falando do meu dia de ontem, yesterday. Então, yesterday was a very busy day. Was está no passado, é o verb to be. O verbo to be, mais uma vez aparecendo aí. Falei, acho que na nossa primeira aula juntos, que a gente aprendeu o verbo to be tantas e tantas vezes na nossa escola, né? Eu lembro, eu como aluna em escola do ensino básico, não estou falando de escola de idiomas, mas nossa, todo ano a gente tinha verbo to be, mas por quê? Porque ele realmente é importantíssimo e ele tem para cada tempo verbal, ele tem no presente, no passado, ele tem no futuro, a gente sempre tem que usar, just a second. Minha água caiu. Fiz uma pequena bagunça aqui. Vamos lá, então, a gente estava falando do verb to be, que a gente aprendeu tantas vezes e ainda assim tem muita gente que acaba errando no uso dele, mesmo tendo aprendido muitas vezes na escola. Mas então a gente tem aqui, yesterday was a very busy day. Então, foi um dia muito corrido. I woke up. Woke up é o passado de wake up. Então, I woke up at 7 and took my son to school. Então, took é o passado de take. Eu digo took. Então, levei o meu filho para a escola. Then I worked until lunchtime. E aí eu trabalhei, tá tudo no passado, até a hora do almoço. I had some errands to run in the afternoon. Quem assistiu a nossa aula na última semana sabe o que significa run errands. Não sei agora se foi na última, foi há 2 semanas, foi a aula que a gente também estava falando sobre dia a dia, como a gente descreve, e aí eu trouxe essa expressão que é super útil, que é run errands. O que significa isso para quem não lembra? Fazer as tarefas do dia a dia, só que na rua, quando você tem as coisas na rua para fazer, ok? Então tem que ir num mercado, tem que passar para comprar alguma coisa,
Então, quando você não quer especificar o que você precisa fazer, só quer dizer, eu tenho coisas na rua para fazer, você diz run errands. Então, I had some errands to run in the afternoon and I also helped my daughter with her homework. Então, I helped. Então, help é um verbo regular no passado, eu coloco ed. E aí, no finalzinho, a gente tem after dinner, I watched some TV series. Então, I watched some TV series and then I went to sleep. I went to sleep. Eu fui dormir, que é o passado de go, ok? É um verbo irregular, ok? Então, esse foi só um exemplo para descrever. Diego, pode trocar, por favor, para a próxima? Esse foi só um exemplo para descrever como que foi o dia de ontem. E agora vamos entender como que é a estrutura, então, ok? A estrutura com regular verbs. Então, eu trouxe um exemplo de frase que está no passado com um verbo regular, então é um verbo que você coloca ed, e aí eu trouxe 3 frases para você dar uma olhada. Uma frase na afirmativa, uma frase na forma negativa e uma frase na forma interrogativa, para você entender como que é a estrutura, porque, gente, você fala, mas fica estudando gramática. Não tem como você aprender uma língua sem saber a estrutura dela, né? Não adianta, não existe milagre. A gente pode focar em conversação, a gente pode focar em pronúncia, em vocabulário, que tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas é importante também a estrutura. Então, as coisas meio que giram em torno ali da estrutura da língua e a partir dela você vai estudando o vocabulário, a pronúncia e as expressões do dia a dia que estão ali associadas àquela estrutura que você está estudando na hora. Então, gramática, eu não acho chata, eu sempre adorei estudar. Tem gente que não gosta, mas precisa, não tem jeito, né? Senão vai falar nós vai, nós vem, e não vai aprender a língua da maneira que tem que ser. Então, presta atenção, não é difícil, inglês é muito mais fácil do que português. Então, vamos ver aqui a frase afirmativa. Eu trouxe a frase com o verbo work, foi esse verbo que eu escolhi para exemplificar. Então, I worked a lot yesterday. Então, eu estou dizendo I worked a lot yesterday. O verbo tá no passado e eu estou dizendo sobre ontem, ok? Yesterday. Quando eu for fazer uma frase negativa, então eu vou usar essa mesma frase, mas agora eu vou colocar na forma negativa. Eu vou dizer, daqui a pouquinho, I didn't work a lot yesterday, ou I didn't work very much yesterday. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o verbo auxiliar did na forma negativa. Como que eu faço isso? Eu uso did, que ele vai me ajudar a fazer a negativa, ele não tem uma tradução, e eu vou acrescentar o not, que aí é did not, na forma abreviada, vira didn't. Então, I didn't work. Olha o que aconteceu com o verbo work, que é o verbo de ação na frase agora. Ele voltou para a forma do presente. Ele perdeu o ed. Por quê? Porque o did já está mostrando pra gente que a frase está no passado. Então, eu não preciso do verbo no passado também, ok? Na frase afirmativa, que é essa primeira que vocês estão vendo, ela não tem o verbo auxiliar. E aí eu tenho que colocar o verbo no passado para indicar que você está falando no passado. Então, fez uma frase negativa, vai ter que aparecer o verbo auxiliar did, na forma negativa que é didn't, ou did not. Você pode usar did not também. Vai mudar um pouquinho a sua intenção, porque quando você diz I didn't work very much yesterday. Olha só, I didn't work very much. Você está dizendo, eu não trabalhei muito ontem. Se eu digo, I did not work very much yesterday, eu estou dando mais ênfase. Então, eu não mudei o sentido da frase, mas eu estou colocando mais ênfase no que eu estou dizendo. Então, essa é a mudança, ok? Entre usar didn't e did not. É outra coisa super importante para você também aprender, ok? E aí, na frase interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o did e vou colocar lá na frente da frase. E vou perguntar, did you work yesterday? Por exemplo, você trabalhou ontem, did you work yesterday? Work tá sem o ed. Por quê? Porque eu tenho did. E aí, na hora de responder, também já disse isso para vocês, eu simplesmente vou responder usando o auxiliar que eu tenho. Qual que é o auxiliar que eu estou usando aqui? É o did, porque a gente está falando do passado. Então, eu vou dizer, yes, I did, ou então, no, I didn't. Então, se eu pergunto, did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ok? Isso se você quiser dar uma resposta curta, né? Short answer, sem dar muitos detalhes. Então, olha só, é a mesma coisa
da estrutura que a gente estava vendo sobre o presente. Então, você tem um verbo auxiliar que você vai ter que usar para frase negativa, para interrogativa, que você não precisa na frase afirmativa. Na hora de fazer negativa, você tem que pegar esse verbo auxiliar, que no caso é o did, e acrescentar o not, e aí você tem sempre uma forma abreviada. Quando a gente falou do presente, a gente tinha o do, que mais o not fica don't. Ou então o does, que mais o not fica doesn't. Então, só para vocês irem lembrando. Então, quem está acompanhando aí toda semana está realmente construindo um aprendizado que é super importante e não deixa nada a desejar com nenhuma escola. A aula é realmente super completa. E para você que não estava aqui nas outras aulas, essas aulas elas ficam gravadas em todas as redes sociais. Então, tem no YouTube, tem no Instagram, no Facebook, tem... Em todos eles é só procurar que você encontra, ok? E não esquece de me seguir no Instagram também, que eu trago muita coisa sobre conteúdo bacana lá para você, ok? Agora a gente vai ver a próxima tela, que eu vou trazer para vocês um exemplo. Vocês vão perceber que parece que nem mudou muito a tela, mas na verdade é o mesmo esquema. A gente vai trabalhar uma frase na forma afirmativa, uma na na forma negativa e uma na forma interrogativa, mas agora com um verbo irregular, para você ver a diferença, né, de uso do regular e do irregular, que na verdade só vai mudar a forma dele, a estrutura é a mesma. Então a frase que eu trouxe para vocês é I saw my friends last weekend. I saw my friends last weekend, que eu tô dizendo eu vi meus amigos no final de semana passado. Então, I saw my friends last weekend. Qual que é esse verbo no presente? O saw no presente é see. Então, no passado, I saw. E aí na frase negativa, vou usar o verbo auxiliar, na negativa vai ficar didn't. Olha só a frase, I didn't see my friends last Christmas, por exemplo. Então, I didn't see my friends. I didn't see. O verbo voltou pro presente. Por quê? Porque o didn't já tá me mostrando que essa frase tá no passado. Eu não preciso mostrar duas vezes, ok? Uma vez, basta. E aí tô dando um outro exemplo aqui de last Christmas. Para quem não sabe, Christmas, olha como eu pronuncio Christmas, é Natal. E aí na pergunta, did you see your friends yesterday? So, did you see your friends yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ou seja, é a mesma estrutura. O que é importante, muito importante você saber sobre o simple past, sobre esse tempo verbal em inglês, é que você está falando sobre uma ação no passado que tem um tempo definido. O que isso significa? É uma ação que está no passado, ela acabou, ela não tem nenhuma conexão com o presente. Então, olha só o exemplo que eu trouxe, aquele primeiro do work. Então, I worked yesterday. Did you work yesterday? I saw my friends last weekend. I saw my friends last Christmas. Então, no final de semana passado, no último Natal, no Natal passado. Então, normalmente eu tenho um tempo definido e isso é super importante saber. Ah, mas por que eu preciso saber disso? Porque tem muita gente que tem dificuldade na hora que vai aprender um outro tempo verbal, o famoso present perfect, e não sabe quando que eu uso o simple past, não sabe quando que eu uso o present perfect. E a grande diferença entre eles, né, uma das diferenças entre eles, é que o simple past eu tenho tempo definido. Por quê? Porque a ação está no passado, ela acabou, ela não tem relação com o presente. O present perfect é outra história, ok? Que eu não vou entrar hoje porque não dá tempo. Vou trazer isso em alguma outra aula com certeza. Hoje só não falo porque senão a gente ficaria aqui 2 horas e vocês não iam aguentar. Vamos para a próxima tela então? Que aí eu tenho alguns exemplos de tempo definido para vocês. Então, olha só. Yesterday, the day before yesterday. Então, yesterday, ontem. The day before yesterday, antes de ontem, ok? So, the day before, before significa antes, não confunda com after, que significa depois. E aí, outra forma de você definir o tempo no passado é colocando last. Então, last week, semana passada. Last weekend, então, final de semana passado. Last night, então, noite passada, last night. Last month, então, o que eu tô dizendo? Mês passado, tá vendo? É só colocar o last antes. Last year, então, ano passado, ok? So, I moved last year, eu mudei de casa no ano passado. Last Christmas, então, Natal passado.
On my last birthday, no meu último aniversário. Então você acrescenta o last e você está deixando o tempo definido, específico, de quando alguma ação aconteceu. E aí você tem esses outros exemplos com ago. O que significa ago? Significa atrás. Então se eu digo 10 minutes ago, significa 10 minutos atrás. Então alguma coisa que aconteceu 10 minutos atrás. 1 hour ago, 1 week ago. Ok? Então, por exemplo, I went to the doctor 1 week ago. É a mesma coisa que eu falar, I went to the doctor last week. Mas acaba mudando um pouco. Se eu digo uma semana atrás, significa exatamente uma semana atrás. Se eu digo I went to the doctor last week, eu estou dizendo que foi semana passada, não necessariamente há 7 dias atrás. Então, muda um pouquinho, mas ambos são formas de você especificar o tempo, né, e deixar o tempo definido, que é fundamental para trabalhar esse tempo verbal que é o simple past, ok? Vamos para o próximo, então. Esse foi a estrutura do simple past, mas como a gente está falando de passado, a gente também tem aquele passado para a gente descrever uma ação que estava acontecendo, né, que é o continuous. Eu trouxe isso também para falar do presente na nossa aula que a gente falou sobre o presente, né, falando bem no presente. Como que a gente descreve as coisas que estão acontecendo no momento. Se você estava na aula, eu tenho certeza que você lembra. For example, I'm teaching you now, you are watching me, ok? Então, eu estou te ensinando, você está me assistindo. You are learning English, you are studying English at the moment. Então, você está aprendendo inglês, você está estudando inglês. São coisas que estão acontecendo no momento. E só para a gente lembrar, porque tem tudo a ver com isso que eu vou explicar agora, para eu falar sobre uma ação que está acontecendo, eu tenho que usar o to be, o verb to be, plus ing. Então, to be mais ing no verbo. Então, I'm teaching you. I am teaching. Eu estou ensinando, né? É o gerúndio em português. Agora a gente está falando de passado. Então, eu vou usar o quê? O to be de novo, plus ing. Eu vou continuar usando o ing no verbo de ação e eu vou continuar usando o verb to be. A única diferença é que agora o verb to be vai ser o verb to be no passado. Como que é o verb to be no passado? I was ou you were. Então, é was e were. Então, I was, you were. He, she, it was. You, we and they were. Então, eu tenho essas duas formas do verb to be no passado, que é was e were. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, I was taking a shower when you called me. I was taking a shower when you called me. Então, eu estava fazendo o quê? Eu estava tomando banho. I was taking. Ah, mas o take no passado não é took. Sim, take no passado é took. Mas aqui eu estou falando de uma coisa que estava acontecendo. Então, eu não uso o verbo no passado. Eu coloco to be, que é o was, e coloco ing no verbo de ação. Então, take mais o ing vai ficar taking. I was taking a shower when you called. Então, eu estava tomando banho quando você me ligou, ok? Então, aí o verbo vai estar no passado. Então, when you called me, ok? I was driving when I saw the accident. Então, eu estava dirigindo quando eu vi, when I saw the accident, quando eu vi o acidente, ok? Então, normalmente, quando a gente vai descrever uma ação que estava em progresso, que estava acontecendo do passado, normalmente a gente tem aquela ação que vai interromper. Então, o que estava acontecendo nesse exemplo que eu trouxe? I was taking a shower. Qual foi a ação que interrompeu? You called me. Então, normalmente você tem essa ação que interrompeu. Então, essa estrutura do past continuous, normalmente ela vem acompanhada com a estrutura do simple past, que é o que a gente estava estudando até agora. Então, você tem que ver se o verbo é regular, se o verbo é irregular, na hora de falar o que interrompeu a ação, o que aconteceu. Ok? Está claro? Se não estiver claro, se você tiver dúvida, se você tiver sugestão, inclusive de conteúdo, já falei isso, repito, me procura, me manda mensagem lá no Instagram, Inglês com Júlia Monteiro, pode sugerir, me chama lá que eu vou adorar conversar com você, ok? Vamos para a próxima tela, que eu tenho agora um idiom, que é uma expressão idiomática, como eu digo, eu sempre trago porque eu acho muito legal a gente saber, é muito legal a gente saber para a gente poder usar, né? Porque quando você
coloca, você se apropria de algumas expressões idiomáticas, né, que são usadas, que são comuns. Não adianta também ficar usando expressão assim que ninguém mais usa, que uma expressão super antiga. Então a gente tem que entender quais são as expressões que estão rolando aí, até gírias, né, dependendo de quem você está conversando, do ambiente que você está. Mas é importante também para você entender quando estão falando com você, porque algumas expressões são super parecidas, até iguais, assim, só muda realmente uma questão de traduzir. Tem expressões que a gente traduz e a gente tem a mesma em português. Tem expressões que mudam completamente, né? Então, você quando usa expressões no seu dia a dia, na hora que você está falando inglês, você demonstra mais naturalidade na hora de falar a língua, né? Demonstra um maior domínio com o inglês. Então é importante tanto para você falar, quanto para você ouvir e saber entender se alguém usar alguma expressão, por exemplo, que é totalmente diferente, né? Então tem que estudar expressões também, ok? E a que eu trouxe para vocês, a gente tem uma em português que é bem parecida mesmo. Ah, mas por que então que trouxe se é parecida com o português? Porque a gente nunca sabe se é parecida ou não. Antes de aprender a expressão, então, por exemplo, isso daqui, chorar pelo leite derramado. Nossa, como é que eu falo chorar pelo leite derramado? Será que é igual? Ou será que muda completamente? Bom, no caso dessa, é igual. Então, a gente vai dizer don't cry over spilled milk. Don't cry over spilled milk. Então, não adianta chorar pelo leite derramado. E o exemplo que eu trouxe é what is done, is done. O que está feito, está feito. What is done, is done. There's no point crying over spilled milk. Então, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Então, uma expressão super legal, anota aí e pratica. Pratica, porque senão você vai esquecer, pode acreditar, ok? E agora, próxima tela, finalmente vamos para a parte mais esperada da aula. Eu sei que tem um monte de aluno, inclusive no meu Instagram, que sabia que eu vinha para cá hoje, porque me acompanha, eu sempre divulgo lá, e eu falei que eu ia explicar sobre isso, e já estão aí super ansiosos para essa parte, para poder entender como que funciona a pronúncia desses verbos no passado. Até fiz um quiz lá no meu perfil sobre isso, um quiz bem rapidinho, para as pessoas poderem perceber se elas falam certinho, se não falam, se precisam estudar mais ou não. Vamos lá, eu vou tentar explicar isso de uma maneira simples para vocês e vou ser muito sincera, muito sincera. Eu, por exemplo, estudei inglês, comecei a estudar quando eu era nova, eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos mais ou menos, quando eu comecei a estudar no Brasil. Eu sempre aprendi inglês no Brasil, ok? Em escola de idiomas mesmo. E eu não tive muito aula de pronúncia, ainda mais sobre isso, assim, eu não me lembro, ou seja, se eu tive, foi uma coisa bem superficial até, então não foi uma coisa que eu estudei como aluna. Ah, então significa que não precisa estudar? Não, claro que não, o conhecimento ele é super importante, né, e ainda mais vindo de graça para você, por que você não vai estudar, né? A gente tem mais aqui ir atrás mesmo, e conhecer, e tentar aprender. Mas o mais importante é a sua exposição à língua, é o quanto você tem de contato com o inglês, seja através de filme, de música, de aula, de leitura, tudo que você puder. É isso que vai determinar o seu aprendizado. É esse contato com o idioma e é o quanto você pratica, o quanto você se dedica, né? A frequência que você faz tudo isso, o esforço que você faz, é isso que vai determinar o quanto você vai aprender. Não adianta, não existe outra forma, né? É a nossa dedicação mesmo. Então, essa questão da pronúncia dos verbos do passado, eu, por exemplo, eu aprendi com o contato com a língua e nas minhas aulas e o quanto que eu escutava de música e via de filme. Eu sempre fui apaixonada por inglês, eu sempre gostei demais mesmo de estudar a língua inglesa, mas eu só fui conhecer essas regrinhas de pronúncia dos verbos no passado depois que eu me tornei professora e fui ensinar uma turma, por exemplo, sobre isso, porque até então era uma coisa natural para mim, por conta de toda aquela vivência que eu já tinha com o idioma, que eu mesma busquei, né, no Brasil, não foi no exterior, não foi em escola bilíngue nem nada disso. Então vamos lá, qual é a regrinha? Vou tentar deixar fácil para vocês, ok? Tem a ver com a vibração, com o som da palavra. Então, para você aprender aí junto comigo, você vai ter que fazer o mesmo movimento que eu vou fazer com vocês para explicar, que é colocar a sua mão na sua garganta para você sentir as cordas vocais vibrando ou não, porque é isso que vai te dizer se você tem que pronunciar o ED. Lembra que a gente está falando sobre os verbos regulares. É a pronúncia dos verbos regulares no passado. O que é o verbo regular? É aquele que eu acrescento ED, ok? São esses os verbos que a gente vai trabalhar a pronúncia, não é o verbo irregular. Por exemplo, see, saw, say, said, go, went, aí não é regra, ok? Então vamos lá.
você vai prestar atenção no seguinte. Quando você tiver palavras que terminem em... Olha lá a última coluna primeiro. Vamos lá para a última, que ela é a mais fácil de explicar. Tá? Poderia ter deixado ela logo ali no comecinho. Mas a última coluna que você tem, D or T sound. Então, você tá escrito D ou T sound. O que vai acontecer? Quando você tem uma palavra, um verbo, né? A gente está falando dos verbos, que tem a terminação. Então, é no final do verbo. Olha lá para as últimas letrinhas ou a última letrinha do verbo. Se ela terminar com D ou T sound, então é o som do t, 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 é sem a vogal, ou t, t, t. Olha os exemplos. Want, t, é som de t, certo? Quando terminar em T ou D, como que eu vou pronunciar o ED? Eu vou pronunciar ed. Então, por exemplo, want, no passado eu vou dizer wanted, ted. Então, eu pronuncio o ED mesmo. Ele acaba saindo o som do E e do D. Olha o outro exemplo. Need, no passado. Olha o final do need. Olha a última letra. É D, som de D. Então, eu vou dizer needed. Ó, ed. É a mesma coisa que want. Wanted, needed, existed. Por quê? Porque está terminando com T sound. É sempre o som que é importante você prestar atenção. Existed. E o último, decide. Ó, decide. Aí você fala, mas ele tem E. A última letra é E, não é D. Mas o som é de decide. É som de D, ok? Então, na hora de falar no passado, eu vou dizer decided, ok? Então, vou ler para vocês o verbo no passado, mais uma vez para vocês, presta atenção aí. Então, wanted, needed, existed, decided, ok? Fala, nossa, mas por que você estava falando aquele negócio da garganta, da vibração? É agora que vem, ok? Essas duas outras colunas, olha lá a primeira, olha o que está escrito para vocês. Então, voiced sound. O que é voiced sound? É quando tem o som. Pronuncia junto comigo aí de casa, de onde você estiver. O primeiro verbo que está aparecendo aí nessa primeira coluninha, clean. Coloca a mão na sua garganta e fala, clean. Qual que é o último som que eu tenho desse verbo? É o N, né? N. Clean. Você está sentindo vibrar a sua garganta? Perceba se está vibrando na hora de você pronunciar o N. Ó, letra N, ele vibra, ok? É isso que vai diferenciar um grupo do outro. Olha a próxima palavra, call. Ele vibra também. Se você não está sentindo vibrar é porque você não está pronunciando direito. Presta atenção, não aperta a sua garganta muito, deixa só encostando para você sentir se vibra ou não. Love. Ó, ele vibra, ok? E a última que eu trouxe para vocês como exemplo é try, que significa tentar. Todas essas palavras, elas vibram. Isso significa que o som do ED em inglês, na hora de você falar esses verbos no passado, você não vai pronunciar a letrinha E. É como se o E não existisse. É como se você, na hora de falar, só falasse o D no final. Vamos lá, você vai escrever ED, mas na hora de pronunciar, você tira esse E da pronúncia. Então, olha como é que vai ficar. Cleaned. Eu não vou falar cleaned, eu vou dizer cleaned. Call, eu vou falar cold. Love, eu vou falar loved. Não é loved, ok? Olha a diferença. Try, no passado, tried. Então, por isso que você precisou ver a vibração, porque se tá vibrando no finalzinho do verbo, significa que a pronúncia vai ser com o som de D, ok? Som de D sem o E. Olha como ficaria feio, e a gente percebe quando tá errado. Muitas vezes quando a gente comete um erro, ele soa estranho, né? A gente fala, nossa, nunca ouvi desse jeito. Significa muito provavelmente que tá errado mesmo. Eu vou falar para vocês a forma como muitos alunos, muitas pessoas pronunciam, e vocês vão perceber como fica estranho. Olha só, cleaned, called, loved, tried. Muita gente fala assim, pronunciando o E
ED, mas não. Esse grupo de palavras, então, que tem essa vibração na hora de falar o verbo no passado, você fala só o D. Tira o E da pronúncia, ok? Então, cleaned, called, loved, tried, ok? Study é a mesma coisa. Study, na hora de colocar o ED, igual o try, eu vou tirar o Y, vou colocar I. E aí eu coloco ED, então vai ficar IED. Mas eu não vou falar tried, eu não vou falar studied, não, eu vou falar tried, studied. Eu pulo direto para o D na hora de pronunciar, ok? Já essa coluna aí do meio, vamos mais uma vez entender o que acontece aqui. Olha os verbos, não se atente nem ali para essas letrinhas que estão sublinhadas. Olha a listinha de verbos. Work, work. Você tem que fazer junto comigo e colocar a sua mão na garganta para você sentir, ok? Work, watch. Olha o K do work. K, K. Esse som não tem vibração nenhuma. Ele não tem som. O K não tem som, ok? Watch. Também não tem som, ok? Não vibrou a garganta. Kiss, ó, kiss. Esse som não tem vibração. E o último, help. Som do P não tem vibração. Então, esses verbos que não têm essa vibração no finalzinho deles, nessa última letrinha ou essas duas últimas letrinhas, na hora de você pronunciar o ED, porque você vai escrever esse verbo com ED no passado. Então, work no passado, você coloca o ED ali, mas você não vai falar worked. Porque se você falar worked, olha o que vai acontecer. Fala primeiro work, ó, work. Não vibrou. Agora, se eu disser worked, vibrou, eu fiz vibrar, e eu não posso fazer vibrar, porque a palavra ela não está vibrando, ela vai continuar sem vibrar, ela vai continuar sem som. E para isso, o som do ED vai ser de T, vai ser o som de T, ok? Então, work no passado vai ficar worked, worked. É som de T, ok? Eu não escrevo com T, eu escrevo com ED, mas eu pronuncio com T. Então, worked, watch. Imagina um T ali na hora de pronunciar, você vai dizer watched, watched. Kiss, vou dizer kissed, kissed. He kissed me. Ele me deu um beijo. He kissed me. Não é kissed, ok? É kissed. E help, eu vou dizer helped, helped. Então a pronúncia é como se fosse T. E aí essas letras que estão sublinhadas é P, K, F, S, C, H, S, H. Normalmente são essas terminações que você vai ter essa situação da palavra não vibrar e você ter que pronunciar o ED como som de T. Ok? Espero que você tenha entendido. Mais uma vez, me procura lá no Instagram, comenta o que você achou, é muito importante ter o seu feedback. Ah, Júlia, eu achei muito bacana, ou não, achei que ficou muito confuso, ficou difícil de entender, grava um vídeo aí sobre isso. Eu pretendo fazer isso, inclusive, para você assistir várias e várias vezes, porque não adianta, tem que praticar. Às vezes ficou super claro para você entender, aprendeu, mas se você não praticar um pouquinho, você acaba jogando todo esse aprendizado fora. Então, pratique, ok? Estude bastante, faça frases com tudo isso que a gente aprendeu. Eu vou ficando por aqui, então. Eu espero vocês na próxima aula. Gostaria mais uma vez de agradecer a rádio por esse espaço, por essa aula, esse programa para ensinar inglês, que é super legal. É uma oportunidade única para você aprender inglês, assim, de graça, né, da onde você estiver. Então, realmente tem que aproveitar e agradecer muito a Mila, como eu já fiz no começo do programa. Para quem não conhece ainda, eu vou deixar, tá aí os contatos, estão aparecendo na tela para vocês. A Mila é uma escola excelente aqui na Flórida, ela tem cursos de inglês para alunos internacionais com F1, então qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato com eles. Eles estão no Instagram também, então Mila Miami USA e Mila Orlando USA. Então, Mila Miami USA, Mila Orlando USA, que são as duas unidades que a escola tem por enquanto, ok? E o meu Instagram, Inglês com Júlia Monteiro. Eu espero você lá também e espero vocês na próxima terça-feira nesse mesmo horário, ok? Thank you so much and have a wonderful week. Bye!